Olá, espero que vocês estejam todos bem e preparados para uma nova aula, um novo dia. Apesar de estarmos vivendo ainda esse processo de isolamento social, nós temos que continuar, nós temos que ter umas aulas adequadas para a gente poder estudar. A questão é o seguinte: nós vamos entrar no capítulo 5, tá, do nosso livro-texto. Pode pegar o nosso livro-texto. Nós vamos entrar no nosso capítulo 5. O capítulo 5 fala das sociedades capitalistas e os autores do liberalismo. Para hoje, nós vamos ver uma ideia fundamental a respeito do que é o liberalismo, a importância do liberalismo, algumas ideias de alguns autores. Para a próxima aula, a gente vê já alguns autores do ideário liberal. Tá? Então, para hoje, nós vamos ver a questão do liberalismo de forma geral, algumas ideias mais específicas, e a próxima aula a gente vê na questão dos filósofos liberais. Tá? Para começar a ideia, primeiro nós temos que entender o que é o liberalismo. Liberalismo vem de liberdade, mas que tipo de liberdade? Que forma ocorre essa liberdade? Como eu vou entender esse processo de liberdade? Essa liberdade é plena? Essa liberdade não é plena? Como funciona essa liberdade? Como estrutura o processo dessa liberdade? Então, nós temos um pressuposto adequado a respeito do processo do liberalismo como uma estrutura que busca a liberdade, seja ela política, seja ela religiosa, seja ela liberdade de expressão, seja ela liberdade de religião. Então, liberalismo é um termo bem amplo para a gente poder estudar, bem amplo para a gente poder se conectar às ideias que são criadas a respeito dele. Tá? O nosso livro-texto, a página 39, ele vai falar assim: o liberalismo surgiu no final do século XVII, a partir das ideias do filósofo inglês chamado John Locke, tá? Que afirmava que todos os homens têm direitos naturais ao nascer. Então, para John Locke é bem claro assim: ao nascer, todo indivíduo possui três direitos naturais: vida, liberdade e propriedade privada. Então, os direitos de vida, liberdade e propriedade privada é dever do Estado propiciar esses três direitos naturais. Então, é dever do Estado propiciar e defender os três direitos naturais: vida, liberdade e propriedade privada, no caso. Tá? De acordo com isso, tem o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garanti-los, o homem criara a figura do governo, ou seja, para garantir os seus direitos naturais, o homem criou a figura do governo, um poder existente com o intuito de assegurar esses direitos naturais, pois sem o poder que pudesse controlar o cumprimento desses direitos, os homens acabariam voltando-se uns contra os outros, ou seja, para impedir que os indivíduos entrassem em luta constante, surge a figura do Estado. O Estado tem o poder para manter a estrutura dos direitos naturais do ser humano, repetindo: vida, liberdade e propriedade. O governo foi instituído para garantir a busca cada vez mais o bem público, não o bem individual, mas o bem coletivo, por meio da punição a quem violar o direito do outro. Assim, John Locke acredita ser legítima a discordância das políticas governamentais no caso de não garantir os direitos básicos da sociedade. John Locke inaugurou uma nova concepção de poder público e foi eficaz em sua argumentação, ao ponto de contribuir para o fim do regime absolutista. Então, o liberalismo ele surge num contexto de luta contra o absolutismo. Você já estudou em história o chamado antigo regime, você já estudou em história o chamado absolutismo. Então, a ideia do liberalismo era combater as práticas absolutistas, as práticas do antigo regime, combater o poder autoritário do rei, combater o poder absoluto do rei. Para isso, tiveram que edificar algumas situações, algumas ideias que foram bem claras para o processo do liberalismo. Então, nós temos como ideia fundamental a respeito do liberalismo, nós temos assim: conceito de liberalismo seria uma doutrina política e econômica surgida, tá? Doutrina política e econômica surgida na Europa na Idade Moderna, ou seja, a partir do século XVII, tá? E transição para o século XVIII. Na política, coloca o direito do indivíduo de seguir a própria determinação,
tá? Dentro dos limites impostos pelas normas, como os fundamentos das relações sociais. Esses limites são os limites da lei. O Estado institui um limite para que o indivíduo possa agir, para que o indivíduo possa desenvolver suas ações. Por conseguinte, defende as liberdades individuais frente ao poder do Estado e prevê oportunidades iguais para todos. Então, o Estado é a instituição que promove o bem-estar coletivo e oportunidades iguais para todos. Essa oportunidade iguais para todos, ou seja, todos são iguais perante a lei. É um princípio grego chamado de isonomia, ou seja, todos são iguais perante a lei. Na economia, defende a não intervenção do Estado, porque o Estado ele não pode ser absoluto. E essa não intervenção do Estado parte da ideia de que o indivíduo é capaz de solucionar seus próprios problemas, resolver suas próprias situações econômicas e políticas. A não intervenção do Estado por acreditar numa dinâmica da produção, a lei da oferta e da procura. Tá? A distribuição e o consumo de bens é regida por leis que já fazem parte desse processo, como a lei da oferta e da procura, que estabelece o equilíbrio. Então, segundo John Locke, segundo Adam Smith, o próprio comércio há uma regulação das suas atividades básicas. Então, eu não preciso que haja uma intervenção do rei, eu não preciso que haja uma intervenção na economia, porque somente a economia ela anda por si só, ela vai por si só, independente das relações do Estado, independente das condições econômicas que o Estado queira impor. Ao mesmo tempo, tá, o liberalismo parte do princípio que o homem nasce livre. Então, a partir do seu nascimento, o homem nasce livre, portanto, ele tem a propriedade dos bens que extrai da natureza. Então, é o homem que faz toda a sua propriedade, o homem que gera toda a sua riqueza. E essa riqueza deve ser protegida pelo Estado, essa riqueza deve ser protegida e incentivada pelo Estado. Porque se ele extrai da natureza ou adquire por via mérito ou diligência, e quando plenamente maduro e consciente, pode fazer sua liberdade prevalecer sobre as relações primárias no próprio instinto, ou seja, e orientar a sua vontade para a virtude. Então, é a posse da propriedade privada que institui um processo de liberdade para o próprio sujeito, para o próprio indivíduo. Então, a partir da instituição da propriedade privada, a propriedade privada cede ao sujeito a possibilidade de crescer cada vez mais. Mas isso é um pressuposto individual. Para isso, é um pressuposto que o indivíduo tem claramente através das suas próprias condições. E o Estado é como um suporte, o Estado é como uma estrutura que vai garantir a posse desses bens, vai garantir a propriedade privada e vai garantir condições para que o indivíduo possa assegurar essa propriedade privada. Tá? Ainda, tá? Uma pessoa madura e livre está à altura de perseguir sua felicidade, ao seu modo, tá? Porém respeitada em escala de valores, discutida e aprovada por todos. Ou seja, ela deve reconhecer sua responsabilidade em relação ao seu próprio destino e ao seu próprio objetivo da felicidade coletiva, em comunidade ou em nação. Traduzindo, o ser humano ele deve buscar sempre a felicidade, mas não somente uma felicidade particular, mas uma felicidade que seja coletiva. Então, a partir do momento que eu desenvolvo uma prática econômica, essa prática econômica ela tem reveses também coletivos. Ela não vai afetar somente a mim, vai afetar todos aqueles que se envolvem dentro desse processo da coletividade, vai afetar todos aqueles que se envolvem direta ou indiretamente dentro desse processo de desenvolvimento da economia. Portanto, o rei ele deve proteger, o rei ou o governante, ele deve propiciar condições para que isso possa ser desenvolvido e não intervir na economia, e não utilizar os seus poderes como absoluto para poder controlar e reger a economia como tal. Então, a ideia dos liberais era, na verdade, a não intervenção do Estado nas suas relações. E, por ser uma ideia liberal, tá? E também faz parte o processo da ideia da burguesia ou da ideologia burguesa.
Tanto é que o liberalismo sofre várias influências do chamado iluminismo. E a ideia dos iluministas vão influenciar e muito o processo de formação das ideias liberais, porque o iluminismo vai dar maior claridade no pensamento do pensamento liberal, vai dar uma luz na ideia do pensamento liberal. Então, a ideologia burguesa como elemento fundamental dentro da ideia do desenvolvimento econômico. Portanto, assim, surgido em consequência da luta histórica da burguesia para superar obstáculos de ordem jurídica feudal, opunha ao livre desenvolvimento da economia o liberalismo importante. Escutem bem, o liberalismo tornou-se uma corrente doutrinária de importância capital na vida e na economia dos Estados modernos. Só que, deixando bem claro, o processo de formação dos Estados modernos estavam associadas aos interesses da burguesia. Então, desenvolver a ideia da estrutura dos Estados modernos é desenvolver diretamente a estrutura perpassada dentro dos interesses da burguesia. O liberalismo, portanto, ele é uma doutrina política e econômica em suas formulações originais. Postulavam a limitação do poder do Estado em benefício da liberdade individual. Ou seja, o Estado deve manter-se limitado em critério de poder para que o indivíduo possa desenvolver. Mas não somente o indivíduo na sua particularidade, o indivíduo dentro do seu contexto coletivo. Então, toda a sociedade desenvolver essa ideia de liberdade diante do Estado. Fundamento das teorias racionalistas e empiristas do iluminismo e na expansão econômica gerada pelo processo de industrialização. O liberalismo converteu-se desde o final do século XVIII, tá, na ideologia da burguesia, em sua luta contra as estruturas que se opunham ao livre jogo dos esforços econômicos a partir da participação da sociedade na direção do Estado. Então, as ideias liberais vão perpassar diretamente dentro do contexto dos grandes filósofos iluministas, que são eles John Locke, tá? São eles Adam Smith, são eles Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e Montesquieu. Na estrutura do Barão de Montesquieu, ele vai decidir claramente optar-se pela ideia da tripartição do poder, onde o poder será limitado pelo próprio poder, ou seja, dividir o poder, que era único e central do rei ou do monarca, vai dividir o poder em três, em legislativo, executivo e judiciário, onde cada um vai ter a sua esfera de dominação, cada um terá a sua participação dentro do estado do poder, onde nenhum interfere diretamente em relação ao outro. Por isso, uma ideia liberal burguesa. Tá? Adam Smith destaca-se praticamente na estrutura do liberalismo econômico. E esse liberalismo econômico preza pela não intervenção do Estado na economia. Tá? Essa não intervenção do Estado na economia vem a partir do princípio em que o comércio rege suas próprias leis. Traduzindo, lei da oferta e da procura. Eu não preciso do monarca absoluto mantendo o poder, controlando o poder dentro da sociedade. Portanto, dentro dessa esfera, nós podemos falar ainda que os principais teóricos do liberalismo, tá? Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, que era absolutista, mas ele entra, assim, a respeito, porque suas ideias também eram de caráter um pouco liberais, John Locke, o principal representante do liberalismo, Montesquieu, Benjamin Franklin, e nós temos vários outros, como, por exemplo, Thomas Malthus, como, por exemplo, Adam Smith, que isso nós vamos abordar na próxima aula, a estrutura de cada um deles. Mas como fica a relação do mercado dentro da ideia do liberalismo? Lembrando vocês de que o liberalismo nasce num contexto de mercantilismo, num contexto de dominação política e econômica dos estados desenvolvidos, dos estados nacionais. Ou seja, o mercantilismo já era uma ideia do pré-capitalismo, já era uma ideia do capitalismo nascente, ou é chamado ainda de capitalismo mercantil, ou ainda de capitalismo comercial. E o liberalismo surge dentro dessa ideia de desenvolvimento, vai contra o mercantilismo, porque o mercantilismo era uma prática comum dos reis absolutistas. Então, como fica o mercado? Designa-se mercado o processo pelo qual as pessoas, tá aí, físicas ou jurídicas,
precedem a troca de bens por uma unidade monetária ou por outros bens. O mercado tende a equilibrar-se pela lei da oferta e da procura. Daí está a lógica do liberalismo econômico, lei da oferta e da procura. Existem tanto mercados genéricos como os mercados especializados, onde apenas uma mercadoria é trocada. Ou seja, os mercados funcionam ao agrupar muitos vendedores interessados e ao facilitar que os compradores em potenciais se encontrem. Uma economia que depende primariamente das interações entre compradores e vendedores pode alocar recursos e é conhecida como economia de mercado, dentro da realidade que nós temos hoje. Só para a gente poder elucidar um pouco, o defensor desse liberalismo econômico, chamado Adam Smith, tá? Adam Smith é o pai da economia moderna, chamado assim por considerar o mais importante teórico do liberalismo. Autor de Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa das Riquezas das Nações, ou seja, a obra Riqueza das Nações, tá? Traduzindo a ideia fundamental. A sua obra mais conhecida e que continua sendo como referência para gerações de economistas, na qual procurou demonstrar a riqueza das nações resultava da atuação dos indivíduos que, movidos apenas pelo interesse próprio, pelo interesse, promoviam o crescimento econômico e inovação da tecnológica. Traduzindo, tá? A maior riqueza da nação para Adam Smith é o trabalho. Ele ilustrou bem que o pensamento não é da própria ideia fundamental que segue a situação, mas não é da benevolência do pedreiro, do açougueiro, do cervejeiro, que espero que saia para o jantar, mas sim o empenho deles em promover o autointeresse. Esse autointeresse viria da ideia do trabalho. Então, acredita assim. Adam Smith acreditava que a iniciativa privada deveria ser deixada agir livremente. Então, o processo de não intervenção do Estado na economia, com pouca ou com nenhuma intervenção governamental. Porque, em relação a isso, o liberalismo prega necessariamente as formas de desenvolvimento econômico autônomo. Ou seja, a competição livre entre os diversos fornecedores levaria forçosamente não só à queda dos preços das mercadorias, mas também a uma constante inovação tecnológica, no afã de baratear o custo da produção e vencer os competidores, ou seja, a lei da oferta e da procura. Quanto mais mercadorias eu tenho dentro da estrutura do meu Estado, maior será a estrutura do comércio. Então, ele analisou a divisão do trabalho como um fator evolucionário poderoso para propulsionar a economia. Uma frase de Adam Smith muito famosa, diz assim: assim, o mercado ou o comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse egoísta, é levado por uma mão invisível, a qual promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Como resultado da atuação dessa mão invisível, o preço das mercadorias deveria descer e os salários deveriam subir. Ou seja, é a relação de contexto de desenvolvimento da economia na qual ele pressupõe. Tá? Aí ele vai falar do seguinte: dentro desse processo, nós temos a estrutura principal que vão formar a sociedade: o monopólio, oligopólio, monospônio, oligopsônio e a concorrência monopolista. Dentro de cada uma delas, nós vamos trabalhar a próxima aula e a estrutura do pensamento para o próprio Adam Smith. E vamos ver as diferenças fundamentais de cada uma delas. Daí surge a ideia, laissez-faire ou deixar fazer, deixar passar. Quer dizer, deixar a liberdade, promover a liberdade econômica entre os indivíduos dentro da sociedade. Tá? E essa liberdade econômica pressupõe necessariamente uma das definições mais comuns usadas pelos defensores do liberalismo, então, deixar fazer e deixar passar como uma estrutura do pensamento dentro da ideia. Aí a ideia do desenvolvimento político, a ideia do desenvolvimento econômico, surge outros pensadores que vão desenvolver essa própria ideia. Tá? A ideia de liberdade do indivíduo vai ser pregada por diversos outros sujeitos, por diversos outros indivíduos. Portanto, a liberdade de um indivíduo na sociedade não deve estar subordinada a qualquer poder legislativo, que não aquele estabelecido pelo consentimento da comunidade sob
nem sob o domínio de qualquer vontade, restrição de qualquer lei, a não ser aquele promulgado por tal legislativo conforme o crédito lhe foi confiado. Traduzindo a ideia de John Locke a respeito do Tratado do Governo, o Tratado do Governo e a respeito da estrutura da escravidão. Falando a respeito disso, nós temos a ideia bem clara da estrutura do liberalismo, tá? O liberalismo como um pressuposto fundamental para o desenvolvimento da ideia. Dentro dessa concepção a respeito do liberalismo, próxima aula, nós vamos verificar as ideias de John Locke, as ideias de Thomas Malthus, as ideias de Adam Smith, e nós vamos falar um pouquinho do neoliberalismo, da estrutura neoliberal, que é muito importante. Depois de termos essa aula, eu quero que vocês possam fazer as atividades, tá? Da página 38, tá? Para você fixar melhor essa aula, você vai fazer atividades, os exercícios da página 38, exercícios como tarefa. Fazendo isso, você vai poder ter uma ideia daquilo que a gente falou e daquilo que a gente vai falar na nossa próxima aula. Eu espero que você tenha aproveitado, eu espero que você tenha, assim, assimilado parte ou todo o conteúdo que nós trabalhamos, e a próxima aula a gente vê novamente com o liberalismo, mas aí os teóricos do liberalismo. Um beijo para vocês, um bom descanso e até mais.